Bom dia, bem-vindos a mais uma formação semanal GES Autarquia. O meu nome é Sandro Silva e sou o formador do dia de hoje. Como temas de formação, vamos abordar o GES Vencimento, nomeadamente a atualização das tabelas de IRS na Madeira, os descontos dos membros em regime de permanência, a inserção de meios dias de férias nas variáveis do mês e, por fim, o preenchimento salarial automaticamente em função da posição remuneratória. Antes de mais, quero começar por lhe agradecer estar aí desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia e qualquer dúvida que surja ao longo da visualização poderá sempre entrar em contacto connosco através do e-mail suporte@gesautarquia.pt. Para dar então início à nossa formação, eu vou passar a partilhar o ecrã para que possa acompanhar todos os passos no dia de hoje. Tal como é habitual, a nossa formação é efetuada na plataforma de demonstração demo.gesautarquia.pt e poderá sempre aceder a esta mesma plataforma utilizando as credenciais demo em minúsculas. Portanto, o primeiro tema da formação do dia de hoje vem aqui no seguimento da última formação que foi efetuada, portanto, a formação da semana passada, onde abordamos a atualização das tabelas de IRS no continente. Desta vez, abordamos aqui as tabelas de IRS na região autónoma da Madeira. Portanto, existe aqui essa atualização que foi publicada no dia 4 de agosto de 2025, onde vem então aqui fazer a atualização das tabelas de IRS, neste caso na Madeira, onde existem agora aqui novos valores relativamente à retenção na fonte, no que diz respeito às diferentes tabelas de retenção. Portanto, como podem verificar aqui, agora até aos 1177, no caso da tabela 1, temos aqui o valor de zero. No que diz respeito à tabela 2, também se aplica aqui esse mesmo valor até aos 1177 e por aí adiante vamos poder consultar as outras tabelas no que diz respeito aqui às retenções. Podem consultar estas mesmas tabelas pesquisando por novas tabelas de IRS 2025, Região Autónoma da Madeira, aqui o JORAM, o Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, ou então pesquisando diretamente aqui no portal das Finanças, indo aqui ao portal da Autoridade Tributária e Aduaneira, pesquisando pelas tabelas de retenção de IRS e vindo aqui ao período aplicável de agosto e setembro, aqui no caso da Madeira. Portanto, como sabem, estas também são aqui tabelas transitórias, tal como no continente, onde se aplicam então aqui estes valores de retenção transitoriamente em agosto e setembro, sendo que depois vão existir as tabelas a partir de outubro a dezembro. Portanto, no que diz respeito às tabelas para o continente, as mesmas já estão publicadas aqui para outubro a dezembro. No que diz respeito à Madeira, estão publicadas as tabelas aqui a partir de agosto, ainda não havendo mais nenhuma informação relativamente aos períodos seguintes. Portanto, aquelas tabelas que estão a ser aplicadas agora são aquelas que fazemos aqui referência então ao período de agosto e setembro, que estão publicadas no Jornal Oficial e também são atualizadas automaticamente aqui no que diz respeito ao GES Autarquia. Tal como abordamos na formação da semana passada, as mesmas podem ser consultadas aqui nas tabelas de IRS categoria A. Aqui, neste caso, a licença que eu vos estou a mostrar é da região do continente, mas nas autarquias que se encontrem na região autónoma da Madeira, as mesmas são atualizadas em função também dessas mesmas tabelas. Portanto, não necessitam fazer nenhum tipo de alteração na plataforma. Aqui estamos a falar mais em termos de informação, dar-vos a conhecer esta atualização efetuada na plataforma e bastará então fazer os processamentos salariais que os mesmos já serão aplicados
as novas tabelas de IRS no que diz respeito não só ao continente, mas também à região autónoma da Madeira. No que diz respeito aos Açores, não temos qualquer informação relativamente a alterações nas tabelas e, portanto, se assim o acontecer, daremos, obviamente, novidades em relação a essa situação. Avançando para o tema seguinte, no que diz respeito aqui aos descontos dos membros em regime de permanência. Portanto, como sabem, já de algum tempo para cá, alguns membros das autarquias passaram a estar em regime de permanência, ou seja, a receber, por exemplo, o meio tempo, onde antigamente havia muitos presidentes de junta de freguesia que recebiam apenas a compensação e passaram a receber, por exemplo, o meio tempo. O que é que acontece ao registarmos um novo funcionário ou a editarmos um funcionário que vai estar aqui, por exemplo, em regime de meio tempo? Portanto, ao registar um novo funcionário, selecionamos aqui membro do executivo a meio tempo. Vamos ter que fazer aqui o preenchimento da sua ficha de funcionário. E algumas das situações que devemos ter aqui em atenção é a situação de muitos destes membros que estavam em regime de não permanência, ou seja, recebiam apenas a compensação de encargos, ao passarem para membros do Executivo a meio tempo, devem então fazer aqui, isto depois são situações específicas, mas na generalidade devem fazer aqui e proceder aqui aos descontos para a Segurança Social e também IRS se assim acontecer, ou seja, se atingirem valores para tal. Portanto, o que é que devem ter em atenção aqui relativamente a estes funcionários, ou seja, estas fichas de funcionário no GES vencimento? Devem ter em atenção aqui aos campos do regime, onde aqui no regime vai ser colocado o valor do vencimento base atual, ou seja, o valor que está publicado e podem ser consultados, ou seja, valor, compensações, membros do executivo, hum, e aqui legal, por exemplo, onde podem vir aqui ao portal autárquico, às remunerações dos eleitos locais, podem fazer aqui o download do ficheiro e da tabela dos eleitos locais em PDF e podem consultar então aqui esses mesmos valores. Portanto, como é que podemos então consultar estes valores no que diz respeito aos eleitos locais e quanto é que eles vão receber? Portanto, temos aqui do lado esquerdo o regime, portanto, temos os três diferentes regimes, onde temos o regime de tempo inteiro, o regime de meio tempo e o regime de não permanência. Portanto, aqui do lado esquerdo vamos ter os três diferentes regimes. E em função desses três diferentes regimes, daqui para a frente na tabela, vamos poder consultar a informação. No que diz respeito, e vamos nos focar aqui ao meio tempo, que é aqui as situações que normalmente geram mais dúvidas nas autarquias, e porque há aqui esta alteração dos membros que estavam em compensação e passam aqui agora para remuneração mensal. Portanto, estes membros que passam a receber a remuneração de meio tempo, portanto, presidentes de junta que fiquem a meio tempo, vão passar a receber uma remuneração mensal e dois subsídios extraordinários, ou seja, o equivalente a subsídio de férias e subsídio de Natal. Portanto, o valor que vai estar presente e que vamos ver aqui à frente em função do número de eleitores vai ter a ver, vai ser pago a 14 meses. Portanto, 12 meses de remuneração mensal mais os 2 meses de compensação extraordinária. E, para além disso, as despesas de representação a 12 meses. Portanto, no que diz respeito à remuneração mensal, recebem a 14 meses, portanto, têm direito ao subsídio de férias e de Natal, aqui para simplificar. As despesas de representação são pagas a 12 meses, portanto, vão receber 12 prestações, ou seja, em cada um dos meses vão receber as despesas de representação. Portanto,
Os eleitos locais que estão aqui englobados e que podem receber esta remuneração a meio tempo são os presidentes, ou então, se não for o presidente a estar a meio tempo, pode ser uns vogais por atribuição do presidente. Ou seja, o presidente não recebe, mas atribui, por exemplo, ao secretário, ou à tesoureira ou outro vogal. No que diz respeito aqui aos eleitos locais, temos também a situação das despesas de representação diferenciadas entre os presidentes e os vogais. Portanto, no caso dos presidentes, o valor é um, no caso de ser vogal, as despesas de representação já serão outras. Portanto, em termos de regime, estamos a falar de um regime de não exclusividade, ou seja, o presidente, e vamos focar aqui mais no presidente, o presidente não está exclusivamente na autarquia, até porque estamos a falar aqui de um meio tempo, portanto, o presidente poderá estar a trabalhar noutro local, ou até mesmo no caso de ser pensionista. Temos então depois aqui os valores, portanto, em função do número de eleitores, que vão variando. Portanto, 20 mil ou mais eleitores, estamos a falar de 1046,27, e no caso de estarmos a falar, e portanto, depois em função de 10, entre 10 mil eleitores e menos de 20.920,72, 7.100 km quadrados, 795,17, 5 mil eleitores até 10 mil eleitores, também os 795,17, e menos de 5 mil eleitores, 669,61. Portanto, aqui existem diferentes situações que vão ser aplicadas aqui aos valores. O mais usual aqui nas autarquias, o mais usual e das alterações que foram feitas são aqui os 669,61, aqui para as autarquias mais pequenas, com menos de 5 mil eleitores, e os valores para as despesas de representação, então, de 200,89. Portanto, são aqui estas as situações que são aplicadas em termos do processamento das remunerações mensais dos presidentes a meio tempo. Portanto, em função destes valores, 669,61, iríamos preencher aqui os 669,61 no vencimento base atual. No que diz respeito aqui à posição, à escolaridade do presidente, aqui a posição e o nível remuneratório não é preenchido porque no caso dos membros do Executivo não estão segundo aqui a tabela da remuneração única, isto é para funcionários, portanto não preenchemos aqui nada na posição nem no nível remuneratório. Aqui o regime já colocamos então o vencimento base atual e a data de entrada do vencimento base atual e a data de efeito. Portanto, se o presidente começasse a receber este valor a partir do dia 1 de agosto, mas a sua data de efeito fosse referente a janeiro, iria gerar então aqui os retroativos desde o mês de janeiro, com a diferença dos valores. Portanto, neste caso vamos colocar aqui, para simplificar também, 1 de agosto. No que diz respeito aos descontos, vamos ter então a situação do regime de caixa, portanto, o regime de caixa da Segurança Social, o regime geral, onde falamos aqui dos 11% da parte do trabalhador e depois 23,75% da parte da entidade. No caso de ser um regime diferente deste, por exemplo, o regime dos pensionistas, é necessário aqui nas tabelas, nos regimes, fazer aqui a criação de um novo regime de caixa. Portanto, aqui seria necessário criar um novo regime de caixa e colocar os valores da taxa do beneficiário e da taxa da autarquia, portanto, da entidade. Seria só uma questão de criar esse mesmo regime de caixa e depois, aqui, ao editar a ficha do funcionário, podemos então selecionar qual é que é o regime de caixa que se irá aplicar. Portanto, o mais usual é aqui o regime geral, que é o normal, aqui os 11% por parte do trabalhador. O número do beneficiário
e a data de caixa, ou seja, a data em que a autarquia não se pode esquecer de dar entrada na Segurança Social do Presidente, para que depois possa também fazer o envio então das DMRs. Outra situação importante também aqui a parametrizar a ficha do funcionário é aqui a parte fiscal, ou seja, aqui a parte do IRS, onde devem preencher também o número de não dependentes e o número de dependentes, ou seja, não deficientes e deficientes, onde podem fazer então essa parametrização aqui do número de dependentes e selecionar qual é que é o escalão em que se encontra. Vamos imaginar que se encontra aqui na tabela 1, não casado, sem dependentes, ou casado, dois titulares. Portanto, a tabela é comum para os não casados sem dependentes e os casados com dois titulares, e portanto é só uma questão de selecionar aqui a tabela 1, neste caso, e depois verificar a parte também no que diz respeito ao SNCAP, em termos da integração dos tipos de remuneração, portanto, a integração do vencimento com a classificação económica aqui da 010101, por exemplo, e aqui também na parte dos outros rendimentos, não nos podemos esquecer da parte aqui das despesas de representação. Portanto, as despesas de representação vamos preenchê-la aqui na parte dos outros extras e vamos dizer que são aqui os 200,89. E novamente aqui no SNCAP, não nos podemos esquecer então também de aqui as despesas de representação, dizer qual é que é a rúbrica onde vai sair. Caso não tenham essa classificação económica das despesas de representação, poderá ser necessário fazer uma revisão orçamental para incluir essa mesma classificação económica e depois poder fazer o pagamento desses mesmos valores. Portanto, se ainda não têm essa classificação económica e vão fazer uma revisão orçamental, não poderão pagar agora as despesas de representação e terão que depois pagar as mesmas em retroativos das despesas de representação dos meses anteriores que não foram pagos devido a não terem, por exemplo, essa mesma classificação económica. Eu vou selecionar aqui uma classificação aleatoriamente e vou então gravar e verificar as situações. Devo verificar então também aqui quais são os erros que a plataforma possa dar. Por exemplo, aqui na parte inicial, a data de fim do contrato. Neste caso, a data de fim do contrato, vamos apontar aqui para outubro, ou seja, já sabemos aqui mais ou menos as datas das eleições e podemos então colocar aqui a data de fim. E depois também aqui vamos ter que ter em atenção outras situações, aqui no caso de como é que foi dada a entrada. Neste caso vamos colocar novo recrutamento e vamos então gravar e temos a ficha de funcionário inserida e estamos aqui prontos para inserir outra ficha de funcionário. Qualquer situação que seja necessário efetuar alteração, basta vir aqui às opções e editar e podemos a qualquer momento, vamos imaginar que o valor das despesas de representações alterou, foi aumentado, por exemplo. Basta vir aqui aos outros rendimentos, devemos consultar então a tabela dos abonos dos eleitos locais que possa vir a ser inserida, portanto, se houver uma atualização da lei com a atualização desses valores, consultamos esses mesmos valores e vamos aqui e editamos o valor então das despesas de representação e fazemos gravar e essa mesma atualização fica efetuada na ficha de funcionário. Passando ao tema seguinte, no que diz respeito aos meios dias de férias. Portanto, se formos aqui às variáveis do mês férias, podemos consultar os dias de férias que já foram inseridos. Vamos imaginar que este funcionário já tem aqui inserido um meio-dia de férias no que diz respeito ao dia 4 de agosto de 2025 e se formos processar o salário aqui deste mesmo funcionário, aqui de agosto, vamos poder verificar que temos então aqui o meio-dia de férias inserido e ao processarmos o vencimento,
vamos verificar que o subsídio de alimentação não se encontra aqui descontado. Portanto, temos aqui 20 dias de subsídio de alimentação inseridos. Porquê? O que é que existe aqui na plataforma? O programa vai detectar se os meios dias de férias inseridos são ímpares, ou seja, se for meio dia de férias, não vai descontar o subsídio de alimentação. Mas se eu inserir nas variáveis do mês outro meio dia de férias, e vai verificar que já é par, ou seja, vai dar um dia completo, já vai descontar então um subsídio de alimentação. Se adicionar mais outro meio dia de subsídio, um dia e meio, não vai descontar para além daquele dia que já descontou. Mas se adicionar mais outro meio e fizer 2 dias, já vai descontar o subsídio de alimentação e assim sucessivamente. Portanto, como podem ver aqui nas variáveis do mês, aqui nas férias, temos apenas meio dia de férias e não descontava. Se lhe adicionarmos aqui outro dia, outro meio dia de férias, portanto, vamos selecionar aqui, por exemplo, no mesmo mês, aqui no dia 12, teve aqui mais meio dia de férias. O que é que vai acontecer? O programa vai então somar estes 2 meios dias de férias e ao fazermos o processamento salarial do mês de agosto, vamos ter então aqui os 2 meios dias e ao fazer o processamento vai ser descontado então aqui um subsídio de alimentação. Portanto, se só tivessem processado aqui nas variáveis do mês, férias, apenas este meio-dia, e quando forem inserir, por exemplo, mais meio-dia de férias em setembro, o que é que o programa vai fazer? Vai verificar que tinha meio-dia de férias em agosto que não foi descontado, vai somar ao meio-dia de férias que foi inserido em setembro e vai descontar esse dia no que diz respeito ao subsídio de alimentação. Portanto, o programa faz estes cálculos automaticamente e vai descontando aqui os subsídios de alimentação em função das somas dos meios dias de férias e quando faz então número par, ou seja, um dia, a soma de 2 meios dias, desconta o subsídio de alimentação. Se somar um dia e meio, por exemplo, desconta um dia de subsídio de alimentação e o outro meio dia fica para ser descontado a posteriori quando houver aqui a inserção de mais meio dia de férias e faz então esse mesmo desconto do subsídio de alimentação no respectivo mês onde for verificado o par, ou seja, o outro meio-dia, para descontar aquele meio-dia que tinha ficado para trás. Portanto, automaticamente o programa faz estes cálculos no que diz respeito aqui às variáveis do mês, à inserção dos meios dias de férias e quando formos então processar, o programa vai fazer o desconto desses mesmos subsídios de alimentação em função da soma do número de meios dias. Por fim, em termos de atualização aqui na plataforma, temos também, ao registar um novo funcionário, quando formos registar um novo funcionário aqui na plataforma, ao preencher aqui o nível remuneratório, portanto, em função da tabela remuneratória, vamos imaginar que aqui estamos a inserir um funcionário que se encontra no nível remuneratório 12. Ao inserirmos aqui o nível remuneratório 12, o que é que o programa vai fazer? Vai aqui no que diz respeito ao novo funcionário, portanto, aqui um funcionário que esteja a contrato, vai então tentar preencher esse mesmo valor. Ou seja, em função da tabela, por exemplo, do nível 6, em função do nível 6 ou do nível 5 ou do nível que a gente preencha aqui no nível remuneratório, automaticamente a plataforma vai aqui no regime preencher o vencimento base atual. Ou seja, quando inserimos um tipo de contrato, um funcionário a contrato, vamos preencher aqui as posições. Portanto, devemos preencher aqui o nível remuneratório, devemos preencher a categoria, etc, etc. Automaticamente, ao preencher aqui o nível remuneratório, o programa aqui no regime vai logo preencher o vencimento base atual em função
da posição que seja preenchida aqui no nível remuneratório. Portanto, ao fazermos aqui depois a alteração, o programa já tem que dar aqui o aviso e têm que alterar novamente esse mesmo valor. Portanto, só vai acontecer quando estamos a inserir um novo funcionário. Aqui selecionamos um funcionário a contrato e na posição, no nível remuneratório, preenchemos logo aqui o respectivo valor. Caso contrário, aí não conseguem fazer essa mesma situação. Mas é aqui apenas uma atualização na plataforma, uma nova funcionalidade que adicionamos aqui na plataforma, mas não se aplica no que diz respeito à edição das fichas de funcionário. Ou seja, se tiverem a editar a ficha de um funcionário para lhe alterar a posição, vamos imaginar que ele passa da posição 7 para a posição 8, devem também ir aqui à parte depois do regime e alterar o valor do sistema remuneratório para que bata certo, ou seja, o valor do vencimento base bata certo com o valor do sistema remuneratório. Portanto, para os mesmos serem coincidentes e assim, dessa forma, bater certo aquilo que está aqui no nível remuneratório com aquilo que está aqui preenchido no vencimento base. Portanto, são aqui pequenas situações que vamos adicionando também aqui na plataforma e atualizações que vamos fazendo aqui no módulo do GES Vencimento em concreto e que vão facilitando aqui a vida aos utilizadores no que diz respeito aos preenchimentos das fichas de funcionário, processamentos, etc. Eu relembro que todas as formações estão disponíveis aqui no menu das formações. Podem sempre visualizar todas as formações iniciais e semanais que têm vindo a ser efetuadas ao longo destes últimos anos. Qualquer dúvida que surja, podem sempre entrar em contato connosco através do nosso chat presente na plataforma ou através do e-mail suporte@gesautarquia.pt. E resta-me apenas agradecer-vos estarem aí desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia. Espero contar convosco na próxima semana à mesma hora. Muito obrigado e até lá.